E no nosso encontro técnico FENAS-TC, está aqui do meu lado o professor Dr. Alisson Mascaro. Alisson, me fala uma coisa, as atuais demandas e manifestações da sociedade são uma oportunidade para a evolução do Estado brasileiro? Como é esse teu ponto de vista? Eu penso que as atuais manifestações, as que ocorreram por esses tempos e que balançaram o quadro político do Brasil, elas são ocasiões que ensejam a possibilidade de repensar a própria estrutura política do país. Quando nós temos uma reprodução política automática, as eleições se dão, os cargos vão sendo investidos, aqueles que ganham as eleições vão cumprindo seus mandatos, nós em geral tendemos a imaginar que é simplesmente esta mera repetição que faz a política. Mas quando manifestações como essa surgem, nós observamos então que existem demandas, existem necessidades, existem explorações, opressões, que em geral são caladas dentro da sociedade, mas em algum momento elas surgem, elas se levantam, elas já existem, mas estavam escondidas, mas em algum momento elas se levantam, e a partir daí então a política deve repensar sua própria estrutura. Não sei se as manifestações... Essa política foi pega de surpresa também, né? Não sei se as manifestações ensejarão um tal debate, um tal acirramento das relações sociais, que nós possamos a partir daí mudar estruturas da política. Isso não se pode dizer a partir de agora, não se pode sequer prever qual o impacto disso no campo político, inclusive porque a própria vida política que foi pega de surpresa, os próprios políticos que foram pegos de surpresa, podem reagir tentando mascarar, tentando maquiar estes próprios problemas e demandas sociais, ou então, eventualmente, podem até tentar, de fato, enfrentar alguns desses problemas. O fato é, nós tínhamos no Brasil uma reprodução política em muitos anos de uma certa calmaria, de uma certa constância, que muito pouco fez para a transformação desses padrões políticos. As manifestações também não podemos dizer que elas venham fazer alguma coisa, mas o fato é que aquilo que estava calmo abalou-se um pouco. Portanto, a partir de agora é justamente aquela reflexão para observarmos o quanto as forças sociais que sejam progressistas tenham capacidade de fazer com que sua repercussão de luta possa influir na vida política. E o que você acha de encontros como esses aqui da FENAS-TC? Eu fico muito feliz quando vejo um encontro como este, no qual, inclusive, faço aqui minha palestra. Vai fazer daqui a pouquinho. Este encontro no qual todos aqui estamos reunidos para pensarmos a questão do trabalhador, das instituições legislativas, das instituições estatais do próprio país, é um encontro muito importante na medida em que esta reflexão deve ser sincera, a ponto de entendermos o quanto o Estado brasileiro tem limites, o quanto ele tem uma vinculação muito necessária à sociedade capitalista, à lógica dessa sociedade capitalista, e portanto o quanto a sociedade pode apostar ou deve, melhor dizendo, avançar para além destas próprias estruturas políticas dadas pelo Estado do Brasil. Aqueles que trabalham diretamente com o Estado têm o dever de pensar, entender, refletir sobre aquela que é a estrutura na qual eles convivem, com a qual eles trabalham, inclusive porque o Estado tem uma construção ideológica na qual ele se afirma em geral para as pessoas como bem comum, como democracia. Justamente a pergunta é essa, o quanto isso repercute na nossa sociedade, esse pensamento crítico, portanto, é valioso. Estás liberado para a sua palestra agora. Obrigado por esse bate-papo. Uma grande alegria, muito obrigado.